Eu me chamo Naum e essa é a história da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Trata-se de uma referência ao anjo que passou pelo Egito, matando os primogênitos que não eram israelitas. E mesmo na casa do povo judeu, um cordeiro foi sacrificado e o seu sangue foi passado nos batentes das portas, para que não tivessem a mesma sorte que os egípcios. Esta era a proteção de Deus, o sangue de um cordeiro passado nos umbrais das portas. Assim, a Páscoa que celebramos hoje significa que a morte do Cordeiro de Deus nos livrou da morte do inferno, pois o seu sangue foi vertido na cruz e nos livra de todo pecado, nos garantindo a salvação eterna. Neste singelo musical, vamos relembrar algumas passagens bíblicas que Deus fez por nós, através do ministério, da morte, da ressurreição do seu Filho Jesus de Nazaré. Celebre essa Páscoa conosco. Eu sou a Raquel. Sabemos que Jesus nasceu da Virgem Maria. Essa foi a fala do profeta Isaías mais de 700 anos antes de seu nascimento. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Essa era a região mais elitizada para os judeus. Mas cresceu em Nazaré. Sua mãe era de Nazaré. De Belém da Judeia até Nazaré são mais de 100 quilômetros de distância. Inclusive, Nazaré era chamada de Galileia dos Gentios, porque ficava quase em outro país. E foi assim que ele formou seu ministério.
chamou seus primeiros discípulos, que eram pescadores. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Certa vez, Jesus estava pregando às margens do mar da Galileia, mas a multidão era tanta que pegou emprestado o barco de Pedro e fez dele seu púlpito. Depois, devolveu o barco a Pedro e disse para que voltasse ao mar e lançasse as redes. Pedro, André, Tiago e João tinham passado a noite pescando sem apanhar nada. Mas Pedro aceitou o desafio. Eles se afastaram cerca de 90 metros da praia e lançaram as redes, mas quase não conseguiram arrastá-las de volta, de tantos peixes que haviam apanhado. Depois, voltando à praia, Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se afasta de mim, eu sou um homem pecador. Então Jesus sorriu e disse para ele e aos demais: Eu farei de vocês pescadores de homens. Então eles abandonaram o barco e as redes e seguiram a Jesus. Foi assim que ele formou seus primeiros discípulos, às margens do mar da Galileia. Retidão e amor, seu poder sem fim, faz-nos cantar, pois nosso Deus o nosso clamor ouviu. Sua luz veio quebrar as trevas, sua luz quebrou toda a treva, brilhar em nós, pra sempre, 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 estrela da manhã. Vem cantar o amor de Deus, vem cantar o amor de Deus, vem cantar o amor de Deus, hoje pra sempre, amém. Ele sempre é fiel, está conosco, Emmanuel. Vem cantar o amor de Deus, hoje pra sempre, amém. Vem cantar sim, vem cantar sim, vem cantar sim, seu amor. Vem cantar sim, vem cantar sim, vem cantar sim, seu amor. Vem cantar sim, vem cantar sim, vem cantar sim, seu amor. Vem cantar sim, vem cantar sim, vem cantar sim, seu amor. Vem cantar sim, vem cantar sim, vem cantar sim, seu amor. Vem cantar sim, vem cantar sim, vem cantar sim, o amor sim. Eu cantarei, sim, eu vou provar sim. Eu cantarei.
Houve tantas situações no ministério de Jesus, e algumas delas claramente provocativas por parte dos religiosos. Ele estava em Jerusalém e ensinava no entorno do templo, quando de repente uma turma de homens trouxeram uma mulher e, acusando-na de adultério, lançaram-na aos seus pés. Ele, que estava em pé, se abaixou e começou a escrever com o dedo na areia. Os homens, assim indignados, mais uma vez o provocaram, dizendo: ela foi pega em flagrante adultério e a lei manda que nós devemos matá-la. De fato, a lei dizia isso. Deuteronômio 20:10 diz que tanto a adúltera quanto o adúltero devem ser apedrejados. Mas trouxeram só a mulher. Quem sabe o moço fugiu, ou eram de fato misóginos e a mulher representava o mal e deveria ser extirpado. Jesus ficou em pé diante daquela situação, olhou para eles e lhes disse: quem não tem pecado, que lhe atire a primeira pedra. E de novo se agachou e seguiu escrevendo na areia. De repente, a começar pelos mais velhos, diz as Escrituras, foram lançando as pedras, abandonando as pedras e se retiraram, deixando na situação ali apenas Jesus, a moça e talvez alguns discípulos. O Senhor então lhe perguntou: onde estão os teus acusadores? Ela disse: eles foram embora, sim. Eles não te acusaram? Eu também não te acuso. Eu também não te condeno. Vá e não viva mais uma vida de pecado. Ele é o Senhor das misericórdias, que reorienta a vida de todo aquele que nele crê. Jesus de Nazaré. Através da tua cruz, viemos nós te adorar aqui. Perdido encontrou, ao cego fez curar, cativos libertou. Por isso nós queremos cantar aleluia ao teu nome. Aleluia, salvo estou. Pois tua graça veio a nós, cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Tu és a glória. Por amor veio a nós, pela fé vamos pois a ti. Teu poder é sem fim, por teu nome nós vencemos aqui. Derrotou o mal e a morte já venceu. Trevas destruiu, a porta então abriu. Canto assim, aleluia ao teu nome. Aleluia, salvo estou. Aleluia, pois tua graça veio a nós, cantarei teu precioso amor. Cantarei teu precioso amor. Amor tão grande, tão precioso, tua graça faz-me vencedor.
que o meu pecar. Amor tão grande, tão precioso, tua graça faz-me vencedor. Amor profundo, tão infinito, é bem maior que o meu pecar. Canto assim, aleluia ao teu nome, aleluia, salvo estou, aleluia, tua graça veio a nós, cantarei teu precioso amor, cantarei teu precioso amor, cantei, aleluia ao teu nome, aleluia, salvo estou, aleluia, tua graça veio a nós, cantarei teu precioso amor, cantarei teu precioso amor, cantarei teu precioso amor, tu és a glória. Através da tua cruz viemos nós te adorar aqui.
Depois de realizar muitos sinais e maravilhas, de ensinar com autoridade as multidões, aquele que entrou em Jerusalém montado num burrinho, sendo aclamado pelas multidões, passaria por grande sofrimento. Depois que realizaram a ceia, Judas o traiu, e ele foi preso de Getsêmani, enquanto orava com seus discípulos. Assim, a liderança judaica, mentindo sobre Jesus, decidiu que ele deveria ser condenado pela lei romana. Com certa relutância, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, naquela sexta-feira, o condenou à morte de cruz. E ele foi sepultado no sepulcro novo, de um homem que chamava José de Arimateia. Aquele sábado, para os discípulos que estavam em Jerusalém, foi um dia muito difícil. Mas no domingo, todos voltariam a sorrir de novo. Ouça a voz da liberdade, do perdão a me chamar. Toda treva foi quebrada, Cristo trouxe a todos nós salvação. Aos humildes ele alcança, Cristo dá salvação. Mesmo os sábios o adoram, Cristo dá salvação. Veja o céu a proclamar suas obras, seu falar, sua luz trouxe pra sempre salvação. Perdoou nossos pecados, Cristo dá salvação. Carregou os nossos fardos, Cristo dá salvação. Consumado se ouviu ao morrer na rude cruz, mas ao derrotar a morte nos salvou. Ouça a voz
No domingo pela manhã, Jesus já havia ressuscitado. Maria foi ao sepulcro levar algumas especiarias para envolver seu corpo. Ninguém sabia que ele havia ressuscitado. Ela chegou à pedra do sepulcro, sido movida, ela ficou desesperada. E aí então ele apareceu, a viu chorando copiosamente, porque o corpo de Jesus não estava no sepulcro. E então ele perguntou para Maria: por que você está chorando? E ela disse: porque levaram o corpo do meu Senhor daqui. Por acaso foi o Senhor? Porque ela pensou que ele fosse o jardineiro. Ou então o Senhor sabe se alguém pegou esse corpo daqui? Ele disse então, vendo ela tão atordoada, e ele lhe disse: Maria. E quando ele falou Maria, ela reconheceu a voz dele e chamou de Rabone, que é mestre em aramaico. E assim que Jesus se revelou para ela, ela quis segurá-lo, quis abraçá-lo, ele disse para ela: não me detenhas, mas vá aos discípulos e diga-lhes que eu estarei com eles em breve. Verdade. E houve também aquela ocasião em que Jesus apareceu a 2 discípulos. Eles saíram de Jerusalém e estavam se dirigindo a uma vila próxima, chamada Emaús. Estavam tristes e conversando sobre o que havia acontecido com Jesus. Então, o próprio Jesus se aproximou deles e o acompanhou na viagem. Então, depois de acharem estranho aquele estrangeiro não saber como Jesus tinha sido injustamente pendurado naquela cruz, começaram a contar-lhe a história. E ainda, ele apareceu aos discípulos quando eles estavam trancados em casa. Ali, no meio daqueles discípulos. E não só isso, foi aparecendo aqui e ali, e por fim, ele em Betânia, na presença de 500 pessoas, ele foi elevado aos céus. Não sem antes dizer que eles deveriam, mesmo sendo galileus, ficar em Jerusalém, porque eles seriam revestidos do poder do alto, do Espírito Santo, o que aconteceu não muitos dias depois daquilo. Enfim, a Páscoa é essa realidade de sofrimentos, morte, ressurreição, reaparição e esperança eterna, com o protagonista de todas essas ações, Jesus de Nazaré, que voltará um dia para julgar os vivos e os mortos e levar consigo todos aqueles que nele creem. E você, já crê? Culpa levou sem reclamar pra libertação. A
Santo Filho sem pecar foi enviado para levar um peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus. Humilde rei nada falou e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a teu ser, e hoje sou um servo teu, pra teu louvor, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, pra que eu me torne um Cordeiro de Deus. Com sangue vem lavar meu ser, pra que eu me torne um Cordeiro de Deus. Ressurreição, vida e esperança. Este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, verso 24. Provavelmente este salmo seja um dos salmos que Jesus tenha cantado na noite da agonia, juntamente com outros 2 salmos que os eruditos dizem. Eu estou aqui envolvido com este ambiente de festa, de celebração a Deus, celebrando a ressurreição do Senhor Jesus. O evento da paixão de Cristo é completado com a ressurreição. Todo o espanto causado pela dor, sofrimento e morte do Senhor Jesus não teria atingido o objetivo eterno da salvação, se não fosse pelo espanto, admiração, vida e esperança causada pela sua ressurreição. A morte vicária, substituta porque eu é que deveria estar ali na cruz, você também. Vicária quer dizer substituta. A morte vicária de Jesus Cristo na cruz, por causa de nossos pecados, garante para aquele que crê em Cristo, pela fé, neste sacrifício, o perdão necessário para a remissão dos pecados. Jesus foi o Cordeiro Pascal, pois morreu no dia da celebração da Páscoa judaica, estabelecida por Deus lá em Êxodo 12, pela saída do povo de Israel do Egito em rumo à terra prometida, passando pelo mar. O anjo da morte, naquela noite, passaria por cima das casas dos israelitas que tiveram os umbrais marcados pelo sangue de um cordeiro. E a ressurreição de Jesus Cristo produz naquele que crê pela fé
a necessária justificação diante de Deus. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. É o que escreveu Paulo em Romanos 4:25. A ressurreição de Jesus Cristo é a base de toda a fé cristã. E esta é uma prerrogativa, um direito, uma vantagem, ou seja, a ressurreição de Jesus é inerente à fé cristã, além de ser também a garantia de que haverá a ressurreição dos mortos. Por isso que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, de 12 a 27. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão no meio, envolvidos, estão em seus pecados. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus ressuscitou. Ele apareceu depois de ressuscitado aos discípulos e foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. É o que relata em 1 Coríntios 15, verso 6. Crer assim é ter fé em Jesus Cristo. Fé é o encontro, é o relacionamento do Deus invisível com o ser visível. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, é inútil a nossa fé. Uma coisa depende da outra. O poder de Deus que está hoje, neste ano de 2021, sobre sua igreja, aliás, sempre esteve, desde o dia de Pentecoste, é o mesmo poder que Deus mostrou com força extraordinária quando ressuscitou Cristo. Este mesmo poder age em nós hoje, nós os que cremos. É o que diz o texto de Efésios 1, 19 a 20. Por isso é que podemos crer, ter vida e ter esperança viva em nós, em nossa regeneração, e acreditar que Deus age em nós hoje, com força extraordinária, em meio a todo este caos em que a humanidade e a nossa nação e a nossa cidade se encontram. Deus é conosco, irmãos. Ele está vivo. E quando Jesus, 40 dias depois que ele morreu, ele ascendeu ao céu, ele diz que enviaria o Consolador e que Deus cumpriria com a sua promessa. Deus é nossa proteção. Esperar sempre, todos os dias, pela salvação de almas perdidas. Esperar com esperança viva, todos os dias, que Deus fará algo novo em nós, através de nós e por nós. Algo que venha surpreender até mesmo os incrédulos e aos que perderam a esperança na vida, para que voltem a acreditar que é possível seguir em frente com Deus
em meio a este caos em que estamos envolvidos. Porque quando existe o caos e Deus chega, o caos desaparece. Esperar que todos os dias sejam dias de esperança de vida, esperança de alegria. Esperar que todos os dias seja um dia do chamado de Deus. Esperar que todos os dias seja o dia do perdão. Esperar que todos os dias seja o dia da cura. Esperar que todos os dias seja o dia da reconciliação. O dia da libertação. Esperar que todos os dias seja o dia da comida, da alimentação. Seja o dia da saúde. O dia do trabalho. O dia do serviço. Trabalho e serviços abençoados. Esperar com esperança viva que seja o dia de alegrar nosso coração em Deus, de encontrar força na alegria que o Senhor propõe para nós. Foi num dia assim que Cristo ressuscitou. Os discípulos estavam desencorajados, melancólicos, tristes, envolvidos com aquele sentimento de luto. Mas Jesus ressuscitou. Foi o dia da ressurreição. E a luz raiou outra vez nos corações. E Ele ressuscitou para nossa justificação, para que tivéssemos vida, tivéssemos esperança. E isto só é possível por causa da graça de Deus, do cumprimento das suas promessas e da força extraordinária que Ele exerceu na ressurreição do Senhor Jesus e que exerce hoje no meio da igreja. Foi num dia assim, igreja querida. Por isso que este é o dia que o Senhor nos fez. Nele nós nos alegraremos. Nele nós exultaremos o Senhor, porque Jesus ressuscitou. Vamos orar. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar junto com a minha igreja, esta pequena congregação, esta igreja que exala amor, esta congregação que exala relacionamento familiar, esta igreja que exala assistência, ajuda, amizade e socorro. Oh Deus, nós queremos declarar que este é o dia que o Senhor nos fez. Por isso nos colocamos outra vez em pé para fazer a Tua obra, Senhor. Nós estamos outra vez prontos. Nos ajude, Senhor, a estendermos a mão. Ainda que não possamos pegar na mão do outro, mas a atitude de estender a mão possa dar ao mais fraco, ao mais frágil, a pessoa mais necessitada, o socorro de que ela precisa. Oh Deus, abençoa-nos, que nós possamos todos os dias acordar assim, pensando que este é o dia que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Jesus ressuscitou. Amém.